E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo, partiu aí Loteca 1170, do jogo 1 ao jogo 7 que está marcado ali na chave, são jogos de sábado, jogo 8 ao 14 são jogos de domingo. Não esquecendo que hoje é terça-feira, às 17 horas, então tem jogo hoje, terça, quarta e quinta, tá bom? Bora lá, jogo 1, América e Cruzeiro, jogo de volta da semifinal mineira. No estadual, o América teve 3 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Como mandante, não perdeu. 2 vitórias e 2 empates. Só que o América, aqui na quarta-feira, vai até Cascavel, jogo da Copa do Brasil. O Cruzeiro no estadual, 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Os últimos 5 jogos, América mandante, foram 3 vitórias do América, 1 empate e 1 vitória do Cruzeiro. Os 2 últimos jogos foram 2 empates em 1-1. O Cruzeiro visitante, né, teve 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Joguinho bem equilibrado, né? Eu vejo aqui o Cruzeiro um pouquinho melhor, com o Gabigol aí, um pouquinho de vontade de ganhar alguma coisa e querer fazer uma final contra o Atlético Mineiro. Mas não acredito que o América vai entregar esse jogo aqui fácil não, tá? Mesmo tendo o jogo da Copa do Brasil, esse aqui é um jogo que se perder, tchau e benção. Então aqui vamos lá, né, meu amigo? Eu vou de Cruzeiro e empate, fazer o meu primeiro duplo aqui nesse jogo. Nessa loteca aqui, 1170, eu vou meio conservador, tá, pessoal? Não vou procurar muitas zebras não, tá? Jogo 2, Tombense e Atlético Mineiro. Jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. No estadual, 5 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Como mandante, o Tombense tem 3 vitórias e 1 empate. Na quarta-feira vai até Alagoas pela Copa do Brasil. Não sei se isso vai influenciar em nada nesse jogo aqui, não. O Atlético Mineiro no estadual, 5 vitórias, 4 empates. Como visitante, 2 vitórias, 2 empates, ainda não perdeu. Os últimos 4 jogos, a Tombense mandante, foram 4 vitórias do Atlético Mineiro. O Tombense não vence, o Atlético Mineiro tem 10 jogos. O primeiro jogo da semifinal foi Atlético Mineiro 2, Tombense 0. Lógico, lá em cima, né, eu falei, os 2 últimos jogos foi 1-1. Um deles já foi o primeiro jogo. Então aqui o Atlético Mineiro venceu 2-0 o segundo jogo. Eu acredito aqui que tem toda a chance de ganhar de novo. Eu acho que o Atlético Mineiro vai fazer esse papel aqui ganhar. E eu vou de Atlético Mineiro seco. Eu acho que o empate aqui, a Tombense, para mim já seria uma zebra, tá? Eu vou de Atlético Mineiro seco. Jogo 3, Flamengo e Maricá. 11ª rodada do Campeonato Carioca. O Flamengo é o primeiro, já está classificado. 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas como mandante. 3 vitórias e 2 derrotas. O Maricá é o nono. 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Como visitante, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Será o primeiro jogo entre eles, ainda não jogaram. A dúvida aqui é se o Flamengo vai poupar os jogadores, né, ou não. E se eles vão fazer falta pra gente e vão ajudar as bets. Tô meio na dúvida aqui ainda. Mas eu acho que mesmo se poupar o elenco, seus principais jogadores aqui, acho que o Flamengo tem tudo para ganhar esse jogo aqui. Também vou seco no Flamengo. Também vejo aqui no jogo 3 um empate aqui, uma vitória do Maricá. Para mim já acaba todo mundo. Jogo 4, Caxias e Internacional. Primeiro jogo da semifinal gaúcha. O Caxias tem 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas como mandante. 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Caxias, semana que vem, vai até Dourados, na quarta-feira, Mato Grosso do Sul, jogar pela Copa do Brasil. O Internacional, 6 vitórias, 2 empates. Como visitante, 2 vitórias, 2 empates. Os últimos 10 jogos entre eles, 4 empates, 6 vitórias do Inter. O último jogo foi Internacional 2, Caxias 0. Esse aqui sim, tá? Como tem o primeiro jogo agora nesse final de semana, o outro só no outro final de semana. E o Caxias vai enfrentar aqui Copa do Brasil, vai enfrentar o Dourados do Mato Grosso do Sul. Eu acho que talvez sim o Caxias não se esforce muito no primeiro jogo contra o Internacional. E aqui eu vou de Internacional seco? Não vou. Vou fazer um duplo aqui. Eu acho que o Caxias vai se retrancar demais, o Internacional vai ter que se esforçar demais para poder passar pelo Caxias. Eu vou fazer o meu segundo duplo aqui, eu vou de empate e Internacional. Jogo 5, Avaí e Criciúma, 11ª rodada do Catarinense.
O Avaí é o primeiro colocado, já está classificado para as quartas. Tem 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Em Floripa, 4 vitórias e 1 derrota. O Criciúma é o quinto colocado, para mim também já está classificado, de acordo com o que olhando os jogos. 3 vitórias, 5 empates, 1 derrota. Como visitante, 1 vitória e 2 empates. Os 5 últimos jogos, o Avaí mandante, 1 vitória do Avaí, 2 empates, 2 vitórias do Criciúma. O último jogo foi Avaí 2, Criciúma 3. Só que na terça-feira, o Criciúma vai até o Mato Grosso do Sul encarar o Operário pela Copa do Brasil. Como o Criciúma praticamente já está classificado, de acordo com... Matematicamente não, tá, gente? Mas se você olhar lá os jogos que tem, praticamente o Criciúma vai ter que se esforçar muito para não se classificar. Então eu vejo aqui o Criciúma classificado e talvez facilite um pouquinho a vida do Avaí. Sendo assim, eu vou fazer meu terceiro duplo aqui, eu vou de Avaí e empate. Tá aí a marcação no jogo 5. Por quê? Porque eu acho aqui que o Criciúma, a grana é muito boa para quem passa para a próxima fase da Copa do Brasil. Tá? E como ele já está praticamente classificado para outra fase, talvez facilite um pouquinho a vida do Avaí. Jogo 6, Bahia e Juazeirense. Nona rodada do Campeonato Baiano, o Bahia é o segundo, 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Como mandante, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Já está classificado para a semifinal. A Juazeirense é o quarto colocado, 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Como visitante, 2 vitórias e 1 derrota. Os últimos 5 jogos, Bahia mandante, 4 vitórias do Bahia e 1 vitória da Juazeirense. O último jogo foi 0-0, Juazeirense 0, Bahia 0. Mas na terça-feira o Bahia tem o jogo de volta da pré-Libertadores. Joga essa semana fora de casa e semana que vem em casa. Ou seja, muito complicada a vida do Bahia. Também vai se esforçar muito aí pela Libertadores. Mas como o Bahia está com mando de jogo, pode facilitar um pouquinho, mas também não dá para ir seco no Bahia não. Eu vou de empate e Bahia. Está aí a marcação no Bahia. Jogo 7. Grêmio e Juventude. Primeiro jogo da semifinal gaúcha. O Grêmio tem 4 vitórias, 2 empates e só 1 derrota. Como mandante não perdeu, 3 vitórias e 1 empate. O Juventude, 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como visitante, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Os últimos 5 jogos na Arena, 3 vitórias do Grêmio e 2 empates. O último jogo foi Juventude 2, Grêmio 0. Só que o Juventude na terça-feira vai até Maringá pela Copa do Brasil. Como é o primeiro jogo, o Grêmio está em casa. O Juventude vai ter que encarar aqui o jogo da Copa do Brasil, né, em Maringá, terça-feira, joga sábado depois terça. Aí tem mais uma semana para poder descansar para o segundo jogo do Grêmio. Aí já é em casa, né? Talvez a vida do Grêmio fique um pouquinho fácil. E eu vou de Grêmio jogo no jogo 7. Tá aí o jogo de jogo 1 ao jogo 7, jogos de sábado, tá bom? Gastei meus quatro duplos. E bora pro jogo 8, que são jogos de domingo. Jogo 8, Vasco e Botafogo. 11ª rodada do Campeonato Carioca. O Vasco... e aí tem 7 times brigando por 2 vagas ainda, hein? Na semifinal, tá? 7 times brigando por 2 vagas na semifinal. Mas só o Vasco só depende dele, basta vencer o jogo, tá? E o Vasco é o quarto colocado. 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas como mandante. 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Botafogo é o sexto colocado. Mesmo se vencer ainda vai depender de um empate do Fluminense, ou seja, tem que vencer de qualquer jeito, tá? Além de depender de outros resultados. E o Botafogo tem 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, brincou muito no começo do campeonato, né? Como visitante, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Os 5 últimos jogos, o Vasco mandante, 2 vitórias para cada e 1 empate. O último jogo foi Botafogo 3, Vasco 0. Vai ser um joguinho bem equilibrado, tá? Eu acho que o Vasco não vai querer perder esse jogo. E o Botafogo vai fazer força lá, mas não sei se vai não. Eu vou no jogo 8, eu vou de empate. Tá aí a marcação no jogo 8 no Vasco e Botafogo. Eu acredito que eles se equilibram bastante, sabe? São bem equilibrados.
E bora pro jogo 9, São Bernardo e São Paulo. 12ª rodada do Paulistão. O São Bernardo é o primeiro do grupo D, 7 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Como mandante, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Tá? Ainda tem jogo no meio da semana, vai ter a 11ª rodada agora, terça, quarta e quinta. O São Bernardo, se empatar ou vencer a Portuguesa na quinta-feira, chega nesse jogo aqui contra o São Paulo já classificado. O São Paulo é o primeiro do C, 4 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Como visitante, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Já está classificado para as quartas de final. Os 3 últimos jogos, São Bernardo mandante, 1 empate e 2 vitórias do São Paulo. O último jogo foi São Paulo 0, São Bernardo 1. Um jogo aqui, São Paulo favorito, né? Não tem como não ser favorito, a não ser realmente que poupe seu elenco, né? Que o Lucas não entre, que o Oscar não entre, que poupe muita gente. Difícil o joguinho, tá? Seria um joguinho para duplo, ou até um triplo aqui. Mas eu vou acreditar que o São Bernardo possa se classificar aqui, ganhar da Portuguesa e facilite um pouquinho a vida do São Paulo, porque talvez o São Bernardo poupe também alguns jogadores. Eu vou de São Paulo seco no jogo 9, com medo de um empate, hein? Tá aí a marcação no São Paulo, jogo 10, Corinthians e Guarani. 12ª rodada do Campeonato Paulista, vai dar a 11ª agora no meio da semana. O Corinthians é o primeiro do grupo A, já está classificado, 8 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Como mandante, 5 jogos e 5 vitórias. O Guarani é o segundo do grupo B. Tá no grupo aí que tem um time com 12 pontos e os outros 3 times com 11 pontos. Talvez tenha que abrir aqui a defesa para vencer o Corinthians e pode acabar se complicando, porque vai chegar nesse jogo aqui brigando para poder se classificar. O Guarani tem 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Como visitante, 1 empate e 4 derrotas, não venceu fora de casa. Os últimos 5 jogos foram 3 vitórias do Corinthians e 2 empates. Só que o perigo aqui é que o Corinthians, quarta-feira, vai ter o jogo de volta da pré-Libertadores. Tá? O Corinthians vai fazer o jogo agora essa semana, por isso antecipou o jogo contra o Novo Horizontino, se eu não estou enganado. E agora, na semana que vem, encara o Guarani e depois tem o jogo de volta da pré-Libertadores. Aí pode facilitar um pouquinho a vida do Guarani? Não. Por ser na Arena Corinthians, o Corinthians sempre vai ser mais forte que o Guarani lá em casa. Se fosse em Campinas, eu ia pensar ao contrário, tá? Mas como o jogo é na Arena Corinthians, eu acho aqui que mesmo com time reserva e o Guarani indo pra cima para poder ganhar o jogo, porque eu acho que vai ser assim que o Guarani vai ter que jogar para ganhar, acho que até empatar, mas não vai poder perder se quiser ir para outra fase. Tem tudo para estar Corinthians aqui 1-0, eu vou no jogo 10, eu vou de Corinthians também. Jogo 11, Mirassol e Palmeiras. 12ª rodada do Paulistão, tem a 11ª no meio da semana. O Mirassol é o segundo do grupo A. Acredito que vai chegar nesse jogo aqui contra o Palmeiras já classificado. Então vai jogar tranquilo, né? O Mirassol tem 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Em Mirassol, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Palmeiras é o terceiro do grupo D, 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Como visitante, 3 vitórias, 2 empates. Nesse jogo aqui vai ter que entrar para vencer, se não quiser depender dos outros resultados. Os 5 últimos jogos em Mirassol, 2 vitórias para cá e 1 empate. Os 2 últimos jogos deu Palmeiras. E o último foi Palmeiras 3, Mirassol 1. Como o Mirassol está despreocupado, né, e o Palmeiras tendo que ir pro ataque, acho que também vai ser um joguinho difícil, mas tem tudo para dar Palmeiras, né? Palmeiras é mais time que Mirassol. Se o Mirassol chegar já no final de semana que vem já classificado, vai facilitar um pouquinho a vida do Palmeiras. E eu vou de Palmeiras seco aqui no jogo 11. Jogo 12, Fluminense e Bangu. É a 11ª rodada do Campeonato Carioca e a última, né? O Fluminense é o 5º colocado, 3 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Como mandante, 1 vitória e 4 empates. Mesmo se vencer, ainda vai precisar torcer por outros 2 resultados para poder se classificar. Não depende só ganhar o jogo, não. O Bangu é o 12º colocado e último.
já está rebaixado, não venceu nenhum jogo, 4 empates, 6 derrotas. Como visitante, 3 empates, 2 derrotas. Os últimos 5 jogos, Fluminense mandante, foram 4 vitórias do Fluminense e 1 vitória do Bangu. Os últimos 20 jogos, entre eles, 19 vitórias do Fluminense e 1 vitória do Bangu. O último jogo foi Fluminense 4, Bangu 1. O Fluminense na quarta-feira que vem vai até o Pará enfrentar o Águia de Marabá, mas não acredito que vai poupar alguém, né? Não tem porquê, precisando ganhar para poder ir para as semifinais do Campeonato Carioca. E eu vejo aqui o Fluminense favorito, ainda mais o Bangu já rebaixado, acho que vai entregar o jogo. Eu vou de Fluminense seco. Jogo 13, Internacional de Limeira e Santos. 12ª rodada do Paulistão. Tem a 11ª no meio da semana. A Inter é a 4ª do Grupo A. Na briga aí para não cair para a Série A2. Não venceu nenhum jogo. 6 empates, 4 derrotas. Jogando em Limeira, 3 empates, 2 derrotas. E na quinta-feira, a Inter recebe o Vila Nova pela Copa do Brasil. O Santos é o primeiro do Grupo B. Acho que chega aqui nessa última rodada ainda brigando para se classificar. E no mínimo vai ter que empatar esse jogo aqui. O Santos tem 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Fora da Vila Belmiro não venceu nenhum jogo. 2 empates, 3 derrotas. É um péssimo visitante para um time que nem o Santos. Os últimos 4 jogos em Limeira, 2 empates, 2 vitórias do Santos. Indo mais longe aqui, os últimos 20 jogos, entre eles, 6 empates, 14 vitórias do Santos. Nos últimos 20 jogos, a Inter não ganhou do Santos. O último jogo foi Santos 3, Inter 2. Como aqui a Inter, para mim, né, tá brigando para não cair para a Série A2. Tem tudo para não cair, com um empatezinho no jogo do meio da semana, que é uma vitória. Pegar o Santos sem chance de classificar, tem tudo para dar Santos, né, do Neymar. E eu vou de Santos seco. Jogo 14, Ponte Preta e Bragantino. 12ª rodada do Paulistão, no meio da semana tem a 11ª. A Ponte é a 2ª do Grupo D. Acho que chega nesse jogo aqui brigando por uma vaga nas quartas de final. 5 vitórias, 4 empates, 1 derrota. Em Campinas, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Bragantino é o 3º do Grupo B. Chega na última rodada aqui, possivelmente brigando por uma vaga também nas quartas de final. 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Como visitante, não venceu. 2 empates, 3 derrotas. Os 5 últimos jogos, a Ponte Preta mandante. 1 vitória da Ponte, 2 empates, 2 vitórias do Bragantino. Mas os últimos 7 jogos, entre eles, 3 empates e 4 vitórias do Bragantino. O último jogo foi Bragantino 1, Ponte 0. Os dois na quarta-feira jogam pela Copa do Brasil. A Ponte Preta vai até Santa Catarina. Desculpe, deu uma tossida aqui, o papel sumiu. A Ponte vai até Santa Catarina enfrentar o Concórdia e o Bragantino vai até a Paraíba enfrentar o Souza. Como os dois estão brigando, não vejo por que poupar alguém, né? A não ser que um dos dois se classifique no meio da semana, mas não acredito. Então vão jogar para brigar. E talvez aqui o melhor resultado até para os dois seja o empate. Eu vou de empate no jogo 14. Tenho certeza que se os dois chegar aqui com chance, um empatezinho resolve para os dois, é o que deve acontecer. Pessoal, tá aí meu joguinho, tá bem conservador. Se por acaso eu for melhorar o meu jogo, eu vou até colocar um pontinho aqui, tá bom? Se eu resolver melhorar o meu jogo, tá aqui o X, vai ser no jogo 8 e no jogo 14, vou pensar aqui ainda. Me preocupa muito aqui o Atlético Mineiro empatar com a Tombense. O São Bernardo empatar com o São Paulo. E o Santos empatar com a Inter de Limeira. O resto, tô indo aqui bem conservador, né? Nada buscando uma zebra astronômica que nem fiz a última vez. E é isso aí, pessoal. Boa sorte aí para todo mundo, tá bom? Uma ótima semana. Não esqueçam que hoje é terça-feira, 5 horas da tarde, então tem jogo hoje. Se vocês forem olhar a tabela aí, quarta ou quinta-feira, já mudou um pouquinho disso tudo que eu falei, tá bom? Mas não vai mudar meu jogo, não. Abraço aí para todo mundo e boa sorte.